Vamos começar a aula. Revisão, então, para a segunda fase, módulo 5, termologia. Página 13, todo mundo. Você viu? Gostou, né, Cristian? Ok, vou fechar, peraí. Estava público? Nossa, ok, fechei, tá? Fechei o chat. De nada, imagina. Bem, vamos lá, gente. Vamos começar a aula, então. Vamos direto para o exercício, tá? Dica aqui para vocês. Esse último caderno, gente, chega na aula já tendo feito tudo, hein? Tenta fazer em casa, o máximo que você puder e tenta chegar já na aula com todos os exercícios feitos. O que você não conseguiu fazer, o professor vai tirar a tua dúvida. Mas, assim, a teoria, vocês já viram tudo, tá? Então, tenta fazer antes, tá bom? Não chega aqui despreparado sem nem ter lido o exercício. Tenta fazer antes, que daí o professor, se você não conseguiu, ele vai sanar aquela tua dúvida, vai pegar aquele detalhezinho que você não pegou, tá? E vai te mostrar. Mas tentem fazer isso. É o último mês, né? É um mês só, então vamos lá, tá? Mandem bala aí. Perfeito, Rodrigo. Isso mesmo, isso mesmo. Já vamos pegar o exercício 1 aqui e já tem esse detalhe aí, tá? Isso mesmo. Então, ó, a página 13, vamos lá, começar. O primeiro exercício, um cubo de gelo de massa 100 gramas e temperatura inicial de 10 graus Celsius é colocado no interior de um micro-ondas. Pessoal, estamos com um grande problema aqui, né? Qual o módulo da semana que vem? Módulo 6, tá bom? Perfeito, Beatriz, isso mesmo. Isso aí, assim como o Rodrigo, que já falou aqui para mim, tem um grande problema. De nada, Luísa. Se é um cubo de gelo, se está no estado sólido, né? A priori, a 10 graus, a água não vai estar no estado sólido, né? Então, isso aqui não é 10 graus. Isso aqui é menos 10 graus, ok? Então, corrijam aí para mim, tá? Marquem grandão aí que está errado. Provavelmente foi erro de digitação de quem montou a apostila. E vamos continuar. Após 5 minutos de funcionamento, restava, pouco mudando as leis da física, né, Christian? Você viu? Após 5 minutos de funcionamento, restava apenas vapor d'água. Considerando que toda a energia foi totalmente absorvida pela massa de gelo, desconsidere qualquer tipo de perda, e que o fornecimento de energia foi constante, determine a potência utilizada em watts. Bem, vocês sabem que a potência é energia sobre tempo, né? Potência é qualquer tipo de energia dividido por ΔT, e essa energia aqui, para dar watts, ela tem que estar em joule, né? Porque tem que ser joule, aqui tem que ser segundo, para isso aqui dá watts, ok? Então ele está pedindo potência, você já tem o tempo, só que está em minutos. Você precisa descobrir esse cara aqui. Então o X da questão é, vamos analisar qual é a energia. O exercício ele foi bem legal, ele falou, ó, desconsidere qualquer perda de energia, então toda a energia vai ser usada. E daí, então, eu vou descobrir qual é essa energia para colocar na formulinha da potência, tá? Potência, energia sobre tempo. Essa fórmula aqui, gente, potência, energia sobre tempo, não sei se eu já falei para vocês, mas ela é uma fórmula coringa. Fulvestre adora misturar frente. E essa fórmula aqui é aquela que a gente, assim, tipo, 95% das vezes usa para brincar, encaixar as frentes. Essa potência aqui pode ser qualquer uma. Pode ser da frente 1, 2 e 3. Essa energia pode ser qualquer uma, da frente 1, 2 e 3. Então, assim, você viu um exercício falando, tem a água aquecendo. Você fala frente 2, que macete. Tem um resistor, frente 3. Opa, potência e energia sobre tempo. É quase que seguro que você vai ter que usar aquilo para linkar essas frentes, tá? Daí a potência pode ser o POI, pode ser o PRI, o PUR, enfim, qualquer uma daquelas potências lá de resistência. Essa energia pode ser qualquer uma, pode ser o que macete, o que mole, pode ser a energia de potencial gravitacional, tá? Pode ser a da frente 1,
Então, essa é uma forma que linka muito fácil as três frentes, e se você viu um exercício que está bagunçando tudo, fala, eu tenho que usar ela, tá? Porque é como a gente normalmente resolve os exercícios. Tudo bem? Bem, ok. Ele deu pressão local, um ATM, então está no nível do mar, e isso se garante daí que esse 10 aqui está completamente errado, é menos 10. Calor específico sensível do gelo, da água líquida, fusão da água, né, o calor latente de fusão, e o calor latente de vaporização da água. E ele falou que uma caloria é 4,2 joules. Vou chamar a atenção de vocês para esses elementos aqui que ele nos deu, calor específico e calor latente. Por que eu olho para eles? Porque olhando para eles, eu vejo as unidades que estão trabalhando. Está trabalhando tudo em caloria e tudo em grama. Lembra que eu falei para vocês? O Czinho e o L mandam na minha equação. Então eu fico atento aí, porque eu sei que eu vou ter que usar em grama na hora que eu for colocar aqui macete, que eu for colocar aqui mole. Tá? Alguém está perguntando por que menos 10? Porque para ter gelo, né, para a água estar no estado sólido, ela tem que estar congelada, ela tem que estar ou 0 grau ou abaixo de 0. Tá? Não pode estar acima de 0 graus a uma pressão local de 1 atm. Tá bom? Então, tem que ser um menos 10, só que o cara, na hora que foi digitar, ele acabou errando aqui. Pessoal, e aí? Até aqui, tudo bem? Esse foi o comentário geral do exercício. Agora, bora lá entender o que está acontecendo. Ó, é um gelo sólido a menos 10, tá? E o exercício fala que vai restar apenas vapor d'água. Tem um outro erro nesse exercício, hein? Ele fala que vai restar vapor d'água, mas ele poderia muito bem falar vapor d'água a 100 graus, ok? Ele poderia muito bem deixar claro e daí assim não teria erro nessa partezinha aí. Porque o vapor d'água pode estar 150, pode estar 200 graus Celsius, tá? Então poderia aquecer o vapor, tá? Então o exercício está bem falho. Bem, o que está acontecendo? Vou montar uma tabelinha aqui para analisar os processos que ocorrem. Primeiro, é sólido, está menos 10. Pessoal, digam aí, eu dou energia para esse gelo que está a menos 10. O que acontece com ele? De cara, assim, na hora que eu estou dando energia. O que acontece? Digam aí. Perfeito, Sofia. Perfeito, Rafael. Rodrigo também, perfeito. Bruna, isso aí, gente. Ó, cuidado, hein? Tá? Não vou falar o nome de quem falou isso, mas quem falou muda de estado ou começa a derreter, não. O gelo, ele não começa a derreter a menos 10 graus. O gelo só derrete a 0. Tá? O gelo, pressão de 1 atm, ele derrete quando ele chega a 0 graus. Então, ele precisa aquecer primeiro. Tá? Então, ele vai precisar aquecer, mudar a temperatura até chegar a 0. Isso é um aquecimento do sólido, chegou a 0. Agora que ele está a 0 graus, já gastei energia aquecendo ele aqui, que macete, né? Porque mudou a temperatura, daí ele começa a mudar o estado. Fusão, né? Porque ele estava sólido, vai virar líquido. Continuo dando energia para ele. Ele vai aumentar a temperatura, aquecendo o líquido, até quanto? Até 100 graus. Daí depois, o que acontece? Vai começar a vaporizar, tá? O exercício, o que eu falei que aqui estava faltando uma informação, né? Ele podia ter colocado que vapor d'água a 100 graus. Por quê? Porque se eu continuo dando energia para ele, esse vapor d'água vai aumentar a temperatura, tá? Então o exercício está falho porque poderia ter um aquecimento da parte gasosa, tá? Então poderia ter um aquecimento aí, tá? Bem, ok. Quem quiser tirar um print agora, porque tem essas partes que eu marquei, tirem um print aí, por favor. E então, é uma boa pergunta isso que você colocou aí. Tá, joule, caloria, grama, grau Celsius, joule, grama, grau Celsius, né? Lucas, perfeito, tá? É essa a resposta mesmo, tá certinho.
É uma boa pergunta. Você tem que tomar muito cuidado com as unidades. Tá? Bem, então vamos lá. Vou continuar e agora vamos resolver. Ele está absorvendo a energia do micro-ondas, derrete, continua absorvendo energia, e daí aquece, continua absorvendo energia. Tá? E quando vaporiza, libera ou nada a ver? Não, não. Quando vaporiza, ele fica com aquela energia, já agora no estado gasoso, tá bom? Tanto é que se eu pegasse esse gás e deixasse ele ali quietinho, ele ia primeiro começar a condensar, daí sim jogar fora a energia. Mas daí ele ia fazer o processo contrário. Ele ia vir daqui, ó, voltar, diminuir a temperatura, fusão, né? Depende se eu coloco na geladeira, tá? Então ele foi ganhando energia. E até aqui ele só ganhou energia. Bem, vamos lá. Então, ó, esses 4 processos são importantes para mim. Deixa eu marcar eles aqui. A energia total é o aquecimento do gelo, fusão, aquecimento do líquido, vaporização. Pessoal, falou em aquecer, que macete. Falou em mudar de estado, que mole. Simples assim. Tá? Então, que macete do gelo, que mole da fusão. Que macete da água, hein? Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque esse Czinho do gelo é diferente desse Czinho da água, no estado líquido. E o que mole da vaporização. Daí o aluno me fala, peraí, mas eu posso colocar a massa que ele me deu de 100 gramas ou eu coloco 0,1 quilogramas? Respondam aí para mim, 100 gramas ou 0,1? Qual vocês vão usar? Perfeito, 100. Exato, em gramas, isso mesmo. Por quê? Porque o Czinho e o L de tudo que ele me deu está em grama, então eu não brigo com eles. Tá? Eu não vou brigar com eles, não vou comprar briga com eles. Então, ó, massa 100, Czinho do gelo. Notem, hein, gente, cuidado, que esse é um erro comum. O Czinho do gelo é diferente do Czinho da água, que é diferente do Czinho do gás também, tá? O do gás é igual ao do gelo, mas você não precisa gravar isso. Mas só saibam que os Czinhos são diferentes, assim como os L's são diferentes também. Depende do que está acontecendo. Perfeito, Lucas. Isso mesmo. Tem que analisar o que está o calor específico e o calor latente. Agora aqui, gente, acabou. 500, né? Dá 100 vezes 5, 500. 100 vezes 80, 8.000. 100 vezes 100, 10.000. E 100 vezes 540, 54.000. Agora é só somar tudo. Soma tudo dá 72.500 calorias. Tá? Um problema agora. Se eu quero achar potência e ela tem que estar em watts, a energia que eu coloco aqui pode ser caloria? Essa energia aqui? Não, ela tem que estar em joule, tá? E daí você fala, mas como eu sei que deu caloria? Você olha para os Czinhos e para os L's. Tudo está caloria. Então a tua resposta está caloria também. Perfeito, Gustavo. Isso mesmo, multiplica por 4, né? Ele deu a razão ali. Ele falou, uma caloria é 4 joules, então 72.500 calorias é isso aqui vezes 4. Era 4 ou 4,2? Acho que é 4,2, né, que ele deu. 4,2. E daí dá esse número chato, 304.500 joules, ok? Agora sim, o que eu faço? Potência é energia sobre tempo. Tá? Então, parece um processo longo, deu 4,2? Ok, perfeito. Então, 4,2 mesmo. Tá? Ele não facilitou a tua vida, não. Agora, potência é energia sobre tempo. Que energia? Toda ela, porque o exercício falou que foi tudo aproveitado. Né? Então, é 100% dessa energia. Agora é só jogar aqui em joule e o tempo em segundos, hein? Não vai colocar minuto aqui, não. Tá? Eram 5 minutos. Nossa, eu jurava que fossem 3 minutos. Tá? Enfim, 5 vezes 60, 5, ok. Então, eu tô com a memória, tô velho. E isso vai dar 1.015 watts. Tá? Daí eu pergunto, dúvida, gente? Dúvida, vamos lá? Não? Tranquilo? Tá. Ó, um ponto fácil dos alunos errarem é
ele esquece que o gelo sólido precisa aquecer para daí depois acontecer a fusão, tá? É aproximadamente 1 kW. Isso aí, isso aí. Mas se você tem essa informação aqui, 10, 15, coloca 10, 15, tá bom? Ele não pediu um aproximado ali. Normalmente, quando você vai aproximar, ele acaba pedindo o valor aproximado da potência, tá? Então, um ponto fácil do aluno errar é esquecer que o sólido, o gelo, a menos 10 não sai derretendo, ele aquece primeiro, tá? E outro ponto é o aluno acabar esquecendo de transformar em joule, deixa caloria e quer colocar caloria aqui, tá? E aqui eu não posso colocar caloria, eu posso, mas daí a minha unidade vai ser caloria por segundo, não vai ser watts, tá? Então, eu faria isso. Reza para o Flash colocar uma questão assim, sempre aluno. Imagine se mudasse as leis da física para dificultar os vestibulares. Pois é. Imagina, nunca que vão fazer isso. Eles adoram facilitar o vestibular. Ó, então print todo mundo e vamos lá, vamos para o exercício número 2. Se ninguém tem dúvida, vamos continuar. Ok. Segundo exercício. As constantes termodinâmicas da madeira são muito variáveis e dependem de inúmeros fatores. No caso da condutividade térmica, que ele está usando essa letra km, um valor aceitável é 0,5 watts por metro grau Celsius. Para madeiras com cerca de 12% de umidade. Uma porta dessa madeira de espessura 3,10 a menos 2 metros e área S de 2 metros quadrados separa dois ambientes a temperaturas de 20 e 30 graus. Qual o intervalo de tempo necessário para que 300 joules de calor atravessem essa porta de um ambiente para o outro, supondo que durante a transferência de calor as temperaturas dos ambientes não se alterem? Pessoal, esse é um exercício relativamente complicado, porque o aluno normalmente não lembra da formulinha que a gente vai ter que usar, tá? Então, antes de chegar na fórmula, vamos pensar numa porta aqui, tá? Vamos analisar essa porta. Isso aqui é uma porta, modelo tridimensional, tá? Aqui está a fechadura, ó, tá? Vamos analisar o que facilita e o que dificulta. Boa, Maju. Uma análise das unidades, você consegue resgatar a fórmula. Perfeito? Isso aí, show. Isso mesmo. O que facilita ou dificulta o fluxo de calor? O fluxo de calor é esse, ó, que nada mais é do que a quantidade de calor que passa pelo tempo, né? Fluxo de calor. Mas vamos tentar analisar as propriedades desses outros elementos que ele nos deu. Ó, primeira coisa, se aqui está 20 e aqui está 30 graus, se ao invés de ser só 10 graus de temperatura fosse, sei lá, tudo isso, de 20 para 300, concorda que o calor ia fluir mais fácil? Todo mundo concorda comigo? Quanto maior a diferença de temperatura, mais ia passar calor, né? Com menor a diferença de temperatura, menos calor vai passar. Então, beleza. Então, a variação de temperatura está aqui em cima. Que tudo que facilita o fluxo de calor vai estar em cima. Tudo que dificulta vai estar embaixo. Tá? Ok. Então, a temperatura facilita. Beleza. Ok. Que mais que ele nos deu? Ele nos deu o diâmetro. O diâmetro não, desculpa. A espessura. E ele usou essa letra D. A espessura é isso. Pergunto, gente. Se esse D é grande, o calor, o fluxo de calor seria maior se a diferença entre as temperaturas fosse grande, tá bom? No caso, se aqui era 20, aqui era 300, né? O fluxo de calor ia estar vindo do 300 para o 20, tentando aquecer o outro lado lá. Então, com maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor, tá bom? Agora aqui, gente, ó, olhem para a espessura dessa porta. Se essa porta for fininha, vai passar mais calor ou menos calor? Perfeito, Sofia? Passa mais, né? Porque por ser muito fininho, o calor consegue atravessar mais rápido. Mas peraí, então com um D pequeno, o fluxo é grande. Isso significa que eles são opostos, né?
Ah, eu tinha feito a seta para lá. Ok, isso. Então, o D está aqui. O D é o oposto, tá bom? Porque com o D pequenininho, o fluxo é grande. O que mais? Isso daqui é a condutividade do material. A condutividade do material fala, ele conduz bastante, ou não, né? Quando esse número é grande, ele conduz bastante. Então, o K está aqui. E para finalizar, gente, se eu tiver uma porta com o dobro da área, ele vai passar mais calor. Então, a área está aqui, ó, que ele usou a letra S, tá? Mas eu coloquei A para ficar mais fácil lembrar da área. Então, tá aí a fórmula, ó. Depende da condutividade, diretamente proporcional, depende da área, da variação de temperatura e é inversamente proporcional à espessura dessa madeira, tá? Qual o macete dessa fórmula? Eu já tentei bolar alguma frase pornográfica para vocês gravarem, mas não consegui, tá? Ó, alguém está perguntando, por que você igualou Q sobre delta sobre T? Sempre que você fala fluxo, você está pensando em um elemento dividido por tempo, é o quanto aquilo passa, né? O fluxo, é o quanto está atravessando. Então, quando ele pede o fluxo de calor, ele está falando, é o calor que atravessa num certo intervalo de tempo, tá bom? A corrente, sabe a corrente elétrica? A corrente elétrica, na verdade, é o fluxo da carga elétrica dividido por ΔT. Tá? Então, é isso. O fluxo é o quanto passa daquele negócio por tempo. Então, quando ele pergunta o fluxo de calor, na verdade, ele está falando isso. Ó. O fluxo de calor é calor que passa num certo intervalo de tempo. Frases pornográficas. Pois é, Christian. Frase pornográfica ajuda bastante. Deadpool é casão lento. Imagina o comentarista do futebol fantasiado de Deadpool andando devagar. Assim que eu nunca mais esqueci. Deadpool é casão lento. Nossa, Deadpool é casão lento. Ok. Ó, vamos lá. Então, pois é, mas Q sobre ΔT, que é a ideia do fluxo, é a constante área Δθ dividido pela espessura, tá? Vou marcar os valores. Ele deu o Q, ele deu o km, ele deu a área, ele deu a temperatura, a variação, e ele deu essa espessura, tá? Ele colocou D, eu coloquei E, mas enfim, tudo a mesma coisa, tá? E daí agora, gente, ó, eu tenho tudo menos o tempo, que é o que ele está pedindo. Tá? Então, é bem difícil essa questão, mas não é porque ela envolve nada além, é lembrar dessa forma. Tá? Porque essa é a parte de quando você estuda condução, convecção e radiação. E daí tem essa fórmula da condução e ninguém lembra. Tá? Porque vocês veem rapidinho, um exercício só, quando vê isso. Tá bom? Então, vamos substituir os valores. Ó. 300 sobre ΔT 0,15, 2,10 dividido por 3, 10 a menos 2. Prof, qual o nome dessa letra estranha à esquerda? Isso aqui é o φ, tá? Mas e como que você faz? Você pode colocar... Opa, eu dei spoiler já. Você pode fazer assim, ó. Assim, tá bom? Maiúsculo. Ok. Então, ó. 0,15 vezes 2 dá 3, vezes 10, né? Dá 3. Daí corta 3 com 3. Eu vou pegar esse 10 a menos 2, vou passar para lá. E daí o ΔT eu vou passar para cá, fica 310 a menos 2 ou 3 segundos. Acho que uma dica dessa forma é lembrar que a espessura é a única que divide, o resto multiplique. Boa, Tigre do Mike, boa. Se você lembrar que nessa parte, realmente, se você lembrar que você tem uma porta, todos os elementos da porta facilitam o fluxo de calor, menos um, que é a espessura dela. Tá? Quanto mais grossa, mais espessa for essa porta, mais difícil é passar o fluxo. Tá? Então, pode ser uma boa ideia. Tipo, tá falando do fluxo de calor, só a espessura da porta, quão grossa ela é, que é o contrário, que tá atrapalhando. O resto é tudo diretamente proporcional, né? Diretamente proporcional a gente coloca em cima,
e inversamente proporcional a gente coloca embaixo. Ou só θ espetacular. Temperatura não precisa passar para Kelvin? Ah, não. Ó, a temperatura você só precisa passar para Kelvin se você não tiver isso, variação, tá? Mas sempre que você tem variação de temperatura, a variação em Celsius é igual o valor em Kelvin, tá? Então, tem essa variação, fica tranquilo, de boa, não precisa passar nada, tá? Os 12% só está falando que essa madeira que tem 12% de umidade tem isso aqui, esse K. E ele está falando dessa madeira, tá? Então, uma porta dessa madeira, eu uso K com 12% de umidade, mas não tem conta nenhuma usando 12%, tá? Bem, tirem um print, frase pornográfica para equação. Vamos lá, do Christian. Fi, a cama tem uma teta triangular espetacular. Eu não vou conseguir, nem eu vou conseguir gravar isso. Não, não vai adiantar. Ó, então, exercício número 2 foi misericórdia. Ai, ai. Eu não posso falar isso, mas eu decorei com o nome de uma marca, prof. Ah, ainda bem que eu estava de fome. Kat Von D. Ah, boa, Kat Von D. Boa. Kikau sobre E. Kikau sobre E, pode ser também. Recitando essa forma. Bem, ó, vamos lá, exercício número 3, tá? Eu lembrava com Fi, cada ânus tem hemorroide. Beleza, vamos lá. Exercício número 3. Ai, ai. Chega. O gráfico da pressão versus volume representa a transformação gasosa AB sofrida por uma determinada amostra de gás ideal. Sabe-se que V2 é 2V1, P2 é 2P1 e que, em A temperatura absoluta do gás é T1. Determine o trabalho realizado pelo gás em função de P e V e sua temperatura em B em função de T1. Tudo ajuda no fluxo, menos a espessura. Já é pornográfico se pensar bem. Perfeito, isso mesmo, Amanda. Isso aí, tá certíssimo. É ótimo. Essa parte que o Mike falou, só lembrar da espessura. Com mais espesso, mais difícil é, que daí tá, é pornográfico. Pessoal, se o exercício me pede o trabalho, digam para mim, trabalho. Quando eu penso no trabalho, eu tenho que pensar no que mesmo? Perfeito. O trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Ó, eu dei a aula para vocês disso aí, eu revisei, né, que o Elô tinha dado e a gente falou muito sobre isso, hein? Então, quando ele pede esse trabalho aqui, você fala, putz, trabalho é área, é o volume. Da lá me falava, é volume, é mudança de volume, é área, tá bom? É só calcular a área, acabou, ok? Esse é o primeiro ponto. Daí depois ele está pedindo a temperatura em B. Como eu tenho ponto A e ponto B, eu tenho um gás mudando, né, do A para o B, eu vou fazer o quê? Pivot Pivotó. E daí matei a questão, tá bom? A área da figura, isso aí. Então, ó, eu vou só marcar as duas informações que ele nos deu, P2 é 2P1 e V2 é 2V1, e vamos achar essa área. O trabalho é numericamente igual à área. Então, área, pessoal, isso daqui é um trapézio, né? Aqui eu tenho, deixa eu mudar de cor, a base maior, ó, é tudo isso aqui. Daí eu tenho a base menor, que é tudo isso aqui. Esse trapézio tá de lado, hein? E daí eu tenho a altura, que é essa parte azulzinha aqui, tá? Que seria isso. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, quem tem problema aí com o trapézio, se liga que ele tá tombado. Então, base maior é tudo isso aqui, ó, é P2. Base menor é P1.
A altura é essa diferença aqui, ó, de V2 para V1, então é V2 menos V1, tudo isso sobre 2. Agora, para finalizar, eu só vou substituir essas informações por essas daqui que ele deu, né? Essas duas aqui, e acabou. Tá? A gente finaliza aí o trabalho. Vai ficar 2P1 mais P1, 2V1 menos V1. Aqui dá V1, e aqui dá 3P1. Então fica 3P1V1 sobre 2. Acabou, hein? É só isso. E a altura está aqui, quer ver? Eu vou marcar. A altura seria essa parte aqui, a diferença de V2 menos V1, que é isso aqui, ó. V2 menos V1, tá? Lembra que esse trapézio, ele está tombado, ele está caído. Então, a altura que a gente pensa na vertical, na verdade, tá aqui. E daí eu tenho as duas bases, uma aqui e uma aqui. Tá bom? Não, tranquilo, imagina. Não precisa pedir desculpa, não. Ok. Agora, gente, vamos calcular quanto que vale a temperatura, né? Em função de T1, a temperatura em B. Tá? Bem, pivot botão. Eu tenho ponto 1, eu tenho ponto 2, né? Então, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Aqui o P2 e o V2, eu vou usar a informação que ele me deu, como sempre. P2 é 2P1, V2 é 2V1. Então vai ficar assim, ó. Mas daí de cara a gente já vê que a gente vai poder cortar, né? Porque, ó, eu tenho P1 aqui e P1 aqui. Eu também tenho, deixa eu pegar outra cor. Ah, peguei a mesma, estúpido. Oh. V1 aqui e V1 aqui. Então, ó, sobra 4 aqui sobre T2, 1 sobre T1. 1 sobre T1, 4 sobre T2, passa, vamos cruzar isso aqui, vai ficar T2 é 4T1, a temperatura do B em função da temperatura T1. Tá? Então, é isso, exercício número 3. Então, tem exercício que não coloca número, e daí vira uma zona, porque fica um monte de letra aqui e fica pior até, tá? Mas esse exercício não. Esse exercício ele colocou assim de uma forma que, pá, ficou super de boa, tá? Ficou de boa mesmo, tá bom? Dúvida, gente? Dúvida? Não? Ok. Tudo tranquilo? Show, perfeito. Ok. Milagre, acabou. Pois é, ó, acabei 5 minutos mais cedo. Pro, repete a parte do pivot, Povotó. Eu não entendi o trabalho estando 3P e ficando 2P ali embaixo. Ok, deixa eu voltar aqui. Tá, ok. Aqui. Ó, então, isso tudo aqui, o P2 é 2P, né? Então, aqui vai ficar 2P1 mais P1, ou seja, dá 3P1. E aqui, 2V1 menos V1 dá V1. Então, fica 3P1 vezes V1, tudo isso dividido pelo 2 que já tinha. Ó. O 2 já estava aqui. Tá? Esse 2 não foi alterado. Então, fica 3P1 daqui e V1 daqui. Tá bom? Tem premonição para o Unesp amanhã. Espera aí, deixa eu... Provavelmente vai cair algo de elétrica. Não entendi o 4 sobre T2. Você pode explicar o motivo de ter dado 4? Ok, aqui, ó. Tá. Zicou elétrico. Prever a minha aprovação. Opa, isso eu gostaria mesmo. Ó, P1 corta com P1. V1 corta com V1. Daí sobra esse 2 com esse 2. Isso dá 4. Tá? Daí fica aqui, ó. Esse 4 aqui. Daí o que eu fiz aqui? Eu multipliquei o T2 vezes 1. Fica T2 vezes 1. E daí eu multipliquei o T1 vezes 4. T1 vezes 4. Então, ó, ficou T2
é 4, T1, tá bom? Opa, boa sorte, aluno. Desculpa a brincadeira, tá? Mas é que ok. Gente, brigadão por tudo, pela aula e até semana que vem, tá bom? Beijão a todos. Qual o significado desse símbolo com N em cima? Isso aqui, com N em cima. Ah, isso aqui, ó, gente, uma questão de segunda fase, ó, prestem atenção, tá? Numa questão de segunda fase, quando você coloca aqui a área de um gráfico, é alguma coisa? Como eu falei, né, ó, o trabalho é a área do gráfico. Se eu escrevo assim na primeira linha, o corretor tira um ponto, 0,1, tá? Por quê? Trabalho é joule. Área é metro quadrado. Eu estou falando, putz, energia é metro quadrado. Não, não é. Tá? Então, daí você, pelo menos na primeira linha, você fala esse N. Você coloca o N e fala, o trabalho é numericamente igual, você está falando o número é igual à área desse gráfico. Tá? Mas isso significa que você sabe que joule não é metro quadrado. Tá bom? Então, sempre que você calcular a área, e a área é alguma coisa, coloque esse Nzinho, pelo menos na primeira linha. Colocou a primeira linha, já está ótimo. Como o 3P1 vira pivot pivotó? Ah, não, esse 3P1 não vira pivot pivotó. São dois exercícios diferentes, tá? Isso aqui é um exercício, ó, tudo isso aqui é um exercício, e daí depois isso aqui é outro, envolvendo os pontos A e ponto B, pivot pivotó desses pontos. Esquece disso aqui, tá? Isso aqui não entra no pivot pivotó, tá? Ok, perfeito. Pro, você tem alguma dica da questão de força gravitacional? O FUVEST pega pesado nesse tema. Uh, e se eu colocar trabalho, coloca numericamente igual, tá? Coloca numericamente igual. É bom, sempre na área coloca. Tem alguma dica para questão de força gravitacional? Toda a parte de gravitação, putz, cara, é difícil, uma dica aí. Seria legal se a gente pudesse fazer uma revisão disso, né? Quem sabe? Quem sabe eu não preparo alguma coisinha para vocês, tá bom? Pelo menos uma parte de teoria até o final dessa revisão. Pode ser? Vou ver se eu consigo encaixar aí em algum momento e jogar uma revisão das leis de Kepler e da gravitação, tá bom? Vou tentar fazer isso, tá bom, Luísa? Tchau, gente. Prazer mais uma vez, de nada, imagina. Beijão, beijão. Prof, dia 12 tem Unifesp, se puder nos ajudar com isso. Posso. Tento, pelo menos. Ah, deixa eu ver. Prof, para indicar a resposta, pode só fazer um retângulo ao redor? Sim, sim, sim. Valeu, Gustavo. Opa, prazer, prazer. Falou, Igor, boa noite. Pô, 0,25 é sacanagem, que isso muda muita coisa, hein? 0,25. Tchau, tchau, Elza. Obrigado a você. Falou, Léo. 0,25 muda muito. É fogo. Ah, sacanagem. Professor, você é igual Fred Desimpedidos. Não sei quem é. Eu vou procurar, hein? Se for uma ofensa, ó, vai ver só. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, Maju. Tchau, gente. Bom final de semana, hein?